Bom dia, pessoal do Patrus. Essa é a aula de Sociologia, que o tema inicial é Política, Poder e Estado. A gente vai começar com Política, que é uma introduçãozinha bem básica, para vocês conseguirem acompanhar melhor as aulas da Rede Minas e os PETs. Vamos lá, acompanha aí. Quando tratamos do tema política, é comum ouvirmos comentários sobre corrupção. E o que eu estou tentando trazer aqui? A gente não pode deixar que esse seja o único tema que nos ocupa quando falamos em política, né? Não adianta a gente ficar falando só sobre as coisas ruins da política. A gente precisa tentar entender mais sobre o assunto. Então, vamos lá. A política é a arte de organizar a vida em sociedade. Portanto, ela vai muito além das esferas estadual, municipal e federal da política formal. E aqui tem um quadrinho só para você ter uma visualização do que é isso que eu estou chamando de política formal. Mas você não vai precisar saber isso agora, né? Quem tiver interesse vai poder depois, mais para frente, a gente tratar desse assunto. Coloquem para mim nos comentários finais de vocês se vocês têm interesse sobre esse quadrinho, sobre entender mais sobre esse assunto ou não. Aqui a gente tem no Legislativo, no município, a Câmara de Vereadores, que a gente tem aqui na cidade de Juiz de Fora, lá no Parque Alfred. No campo do Estado, então lá em Belo Horizonte, a Assembleia Legislativa. E no país, o Congresso Nacional, que fica em Brasília, com os deputados e os senadores, que é aquele prédiozinho que a gente vê na televisão, né? Que tem parece uma bacia para cima e uma bacia para baixo, né? Aquilo lá é a Câmara e o Senado. Então, isso é o Legislativo, são aqueles que fazem as leis. Depois, o Poder Executivo, aqueles que executam essas leis. No país, a gente tem o presidente da República e os ministros da Agricultura, ministro da Fazenda, ministro da Cultura, que vão ocupar os ministérios, nos estados, os governadores e nas cidades, os prefeitos. E no Judiciário, a gente vai ter o Supremo Tribunal Federal, com os ministros do Supremo Tribunal Federal, lá em Brasília, e os tribunais regionais e estaduais, que vão ter suas comarcas nas cidades, mas não existe judiciário no âmbito municipal. Isso que a gente tem aqui em Juiz de Fora é o prédio do judiciário de Minas como um todo. Então, a gente só tem o âmbito estadual. A gente não tem o âmbito municipal do judiciário. Mas aí vamos passar para frente, porque o objetivo aqui é você entender, estou voltando, você entender que nós não vamos tratar da política formal. A política, ela é a arte de organizar a vida em sociedade e ela vai muito além dessa política formal aqui que a gente está acostumado a ver na televisão. Então vamos ver o que nós realmente vamos falar hoje. É muito comum a gente ouvir frases como: não me interesso por política, política é coisa de ladrão, sou apolítico, ou mesmo frases assim: precisamos colocar uma bomba no Congresso Nacional e acabar com esses políticos corruptos, assim o Brasil seria melhor. E aí eu coloquei esse quadradinho verde aí para vocês prestarem atenção, porque em breve vocês estarão concluindo o ensino médio e terão um diploma aí de conclusão de ensino médio. Isso traz uma responsabilidade para vocês, que é cotidianamente na sua vida responder a esse tipo de frase. Aí tá lá embaixo a sua resposta, né? Um modelo, um tipo das várias respostas parecidas que você vai ter obrigação de dar às pessoas que dizem isso que a gente colocou em cima, né? Hey, espere, não é bem assim. Há muitos problemas no Congresso Nacional, por isso precisamos melhorá-lo. Não podemos nunca abrir mão de nossas instituições democráticas. Isso aqui é importante porque vai além, na verdade, da aula na escola ou da aula na Rede Minas ou dos PETs. Isso é um aprendizado que vocês vão levar para a vida de vocês, né? E aí eu vou tentar exemplificar isso aqui. Vocês podem ver que eu desenho muito bem. E eu estou representando o aluno do Patrus aqui já com o seu diploma na mão,
falando aquilo que a gente acabou de falar ali, né? Ei, espere, não é bem assim, há muitos problemas no Congresso Nacional, por isso precisamos melhorá-lo, não podemos nunca abrir mão de nossas instituições democráticas. Porque o que o outro está falando aqui? Aí você interpreta o que o outro está falando aí como você quiser, né? Esse aqui é aquele prédio que eu falei que é o Congresso Nacional, que a gente está acostumado a ver pela televisão em Brasília, onde nós temos o Senado, aqui viradinho para baixo, e a Câmara dos Deputados, aqui viradinho para cima. E a gente pode ver que tá tudo pegando fogo, sendo destruído aqui, né? Então, o que essa pessoa aqui tá falando para você? Esse aqui é você, pode ser um menino ou uma menina que já se formou no Patrus. A pessoa está falando sobre destruir o Congresso Nacional, tá bem claro, né? Vamos lá, então você teria que dar uma resposta ou alguma coisa parecida com essa. Estou dizendo que isso seria sua responsabilidade, defender as nossas instituições públicas. Então você teria que dar uma resposta parecida com essa ao longo da sua vida em vários momentos. Na praia, ei, espere, não é bem assim, não podemos nunca abrir mão de nossas instituições democráticas. No churrasco, na chuva, no supermercado, quando você ficar idoso, na chuva, no sol, no supermercado, a vida toda. Não aceitamos o discurso de destruição das instituições democráticas. Então, nessa primeira aula, nós ainda não vamos pensar lá naquele quadrinho do que a gente chamou de política formal, né? Ao contrário, trabalharemos 2 pontos que são importantes de ter em mente. O primeiro ponto é a política está no nosso dia a dia. E o segundo ponto é impossível se abster em política. O que é se abster? É ficar de fora, né? Dizer eu não tenho nada com isso não é problema meu. Ou seja, quando as pessoas dizem eu não gosto de política, não apoio nenhum posicionamento político, ou ainda sou apolítico, essas pessoas estão totalmente equivocadas e podem estar apoiando políticas com as quais elas sequer concordariam se fossem pensar melhor sobre o tema. Calma, vamos lá. Então vamos organizar esses 2 pontos que são, na verdade, o tema da aula de hoje. Até aqui a gente estava numa introdução, né? Vamos organizar esses 2 pontos. Primeiro ponto, a política está no nosso dia a dia. Como foi dito, a política é a arte de organizar a vida em sociedade. Portanto, sempre que você conversa com colegas, com a família, com pessoas do seu bairro, da sua igreja, para determinar como vocês devem se comportar, quais atitudes são louváveis, aceitáveis ou inaceitáveis em cada um desses grupos, você está fazendo política. Se até aqui está parecendo estranho para você, porque você não sabia que você estava fazendo política, sempre que você conversava com seus familiares, com seus colegas de escola, com as pessoas do seu bairro, vai ficar mais esquisito ainda antes de eu explicar. Por quê? Porque eu vou dizer para você que, além de que sempre que você conversa com essas pessoas você está fazendo política, em alguns momentos você está fazendo política mesmo quando você não diz absolutamente nada. Como que isso é possível? Vamos tentar entender isso. Imagina que você está na sala de aula e o colega A levanta e dá um soco no colega B. Você não gosta de violência, mas não sabe o que o colega B fez para o colega A. Ou está com pressa, resolvendo aí algum exercício que já vai bater o sinal e você precisa resolver rápido para a próxima aula. Ou por qualquer motivo, né? A questão é, você não gosta de violência, mas você não faz nada. Você continua resolvendo os que você estava fazendo no seu caderno, seja exercício ou seja o que for. E agora, mesmo o colega B já tendo recebido um segundo e um terceiro soco, nem você, nem nenhum dos seus colegas falam ou fazem nada. A questão aqui é, vocês estão sendo neutros em relação a essa briga?
E aí é um momento para você refletir, porque a resposta não é simples, não é tão fácil, né? Ao não tomar nenhuma atitude, vocês estão sendo neutros em relação a essa briga? Tá aí do lado o colega de vocês já tomando o terceiro soco dele. E aí eu vou pedir para você pausar o vídeo e para você anotar o que vem em mente quando você reflete um pouco sobre isso, né? Será que vocês estão sendo neutros ou não? Aqui nesse momento, como a gente está começando um raciocínio, nenhuma resposta seria errada, né? Você pode colocar que você acha que sim, que você acha que não, e coloca aí para mim por quê, e em poucas linhas aí, como você conseguir resumir o seu pensamento inicial. Pausou o vídeo? Escreveu? Então vamos lá. A resposta é não, vocês não estão sendo neutros. Por quê? Em uma briga de forças desiguais, sempre que você não se posiciona, você está, ainda que não queira, tomando partido do mais forte. Nesse caso, você e seus colegas que continuaram com suas atividades estão passando a todos uma mensagem. Na sua sala, não há problema se um colega agride o outro. Mesmo sem dizer nenhuma palavra, vocês estão passando a mensagem de que alguns socos não são um problema na turma de vocês. Essa é a mensagem que vocês estão passando para os outros colegas. Vamos imaginar aí outros cenários. Por quê? Reagir não quer dizer necessariamente segurar o colega A com as suas mãos, né? Então, vamos imaginar que o colega C grite para que o colega A pare. Que o colega D levante-se e corra para avisar as especialistas e a direção. E que o colega E, sem conseguir gritar como o colega C, comece a chorar em desespero. Agora você vai imaginar um outro colega, o colega F, que ele começa a rir e filmar a briga com o celular. Fica um pouco mais fácil perceber que os colegas C, D e E, embora as atitudes dele estejam sendo totalmente diferentes umas do outro, eles estão claramente se posicionando contra o colega A que está batendo, né? Então, eles estão se posicionando a favor do colega que está apanhando, contra a briga. O colega F, ele está dando apoio ao colega A, pois passa às pessoas a ideia de que a briga é louvável. Então, o colega F, ele não está batendo, mas ele está achando aquilo ali legal e filmando. Então, ele está passando a ideia de que ele concorda com aquilo. Embora ele também não tenha dito, eu concordo, bate mesmo, bate mais, né? Ele também não está falando nada, ele está rindo e filmando. Mas pela ação dele, a gente está percebendo que ele não vê problema na briga. E aí o terceiro ponto, né? Embora não seja tão fácil assim a gente perceber sem alguma reflexão, você e os seus colegas que ficaram parados também estão apoiando o colega A, ainda que vocês não quisessem apoiar esse colega A. Por quê? Porque em uma briga entre desiguais, tentar manter-se neutro é apoiar o mais forte. E aí você pode parar um pouquinho, refletir de novo, parar o vídeo. Se você quiser voltar lá nas suas anotações, você pode voltar lá nas suas anotações. Quem respondeu que sim, para explicar mais um pouco, né? Se você tem certeza que sim, por que você acha que é possível se manter neutro com base no que a gente viu até aqui? Pode reforçar o seu argumento de que sim, e quem respondeu não também pode reforçar o argumento. Então, pausa o vídeo. Pausou? Então, vamos lá. Agora a gente vai passar para exemplos da política de modo geral, né? No dia a dia, para tentar entender como que essa frase é uma frase verdadeira, né? Que a gente falou agora da briga na sala de aula, que em uma briga de desiguais, tentar manter-se neutro é apoiar o mais forte. Então, vamos pensar aí em pelo menos 3 exemplos de como que isso funciona. Acompanha comigo.
O governo condiciona o uso de agrotóxicos para conceder incentivos fiscais e empréstimos a agricultores. Ponto. Isso é um fato, né? A gente pode pesquisar sobre isso. Agricultores falando que para conseguir incentivo do governo, muitas vezes eles têm que levar lá o comprovante de qual semente que eles usaram, qual fertilizante que eles usaram. E a questão é: qual mensagem nós estamos passando quando dizemos que isso não é problema nosso? A mensagem é que um pouco de veneno na nossa comida não é um problema. Não é verdade? E aí agora nos outros exemplos, a gente vai fazer o mesmo esquema. Vamos manter essa frase aí que está pontilhada na volta dela. Em uma briga de desiguais, tentar manter-se neutro é apoiar o mais forte. E vamos ver com outros exemplos diferentes do agrotóxico qual a mensagem que nós estamos passando quando nós entendemos que isso não é problema nosso. Os indígenas estão perdendo suas terras e suas vidas. O principal órgão responsável por cuidar dos interesses indígenas, a FUNAI, tem perdido força. Qual mensagem nós estamos passando quando a gente escuta uma notícia dessa e fala: bom, isso não é problema nosso? A mensagem que nós estamos passando é: acho que os indígenas devem mesmo ter que escolher entre viver ou morrer na cidade. Não me importa se os indígenas estão morrendo. Ou ainda, as escolas públicas de periferia não oferecem a mesma qualidade de ensino aos alunos que as escolas centrais ou federais. Qual a mensagem que você está passando para os outros quando você diz que isso não é um problema seu? Que você realmente acha que as pessoas com menos poder aquisitivo, as pessoas mais pobres, elas podem ter menos direito à educação do que as pessoas das classes médias e da classe alta. Então, aí, nesses 3 exemplos, eu estou tratando aí de 3 exemplos que são problemas de todos nós, né? Os agrotóxicos, o extermínio dos povos indígenas, a qualidade do ensino público, são problemas de todos nós. Por isso, quando nós dizemos que essas questões não são problema nosso, nós estamos contribuindo para que injustiças continuem acontecendo. E aí, isso encerra o ponto 2, onde nós estávamos defendendo a ideia aí de que é impossível você se abster em política. Você falar: eu não tenho nada com isso. E nos ajuda a construir melhor o ponto 1, que é: a política está em nosso dia a dia. Vamos voltar aí para o ponto 1. E aí tem mais uma vez aquela partezinha que vocês já leram antes, né? Com seus colegas de escola, com sua família, com seu bairro, na sua igreja, você está sempre fazendo política. E aí eu trouxe alguns exemplos. Quando você discute com os colegas como será a sua formatura, você está fazendo política. Quando você reclama a seus pais que você faz tarefas domésticas que seus irmãos não têm que fazer, ou que você precisa chegar em casa mais cedo que eles, quando você está ali no seu dia a dia tentando organizar a vida em família, né? Reivindicando o que vai ser aceito, o que não vai. Quando você procura o presidente da sua associação de bairro para falar sobre coleta de lixo, você está fazendo política. Então, nesses 3 exemplos, né, da formatura, das tarefas domésticas em casa e da coleta de lixo, você está fazendo política. E aí, na sua escola, quando você conversa com seus colegas ou com professores sobre várias questões diferentes, eu botei aí de novo o exemplo de 3, mas muitas vezes você não percebe que você está fazendo política, mas você está fazendo política. Então, vamos ver aí essa última parte. Quando você conversa com os colegas de escola para saber se também tem interesse ou não em, por exemplo, vamos ver, aumentar a tolerância de atraso para entrar na escola, são 10 minutos. Seria bom aumentar para 20 minutos ou não? Permitir o uso de shorts e calças rasgadas, isso seria bom para a maioria dos alunos ou seria ruim? Por quê? Ou permitir que alunos deixem de assistir uma quantidade X de aulas por semana para estudar na biblioteca.
eu tenho mais facilidade numa matéria, eu tenho mais dificuldade em outra, eu preciso de um tempo na biblioteca para estudar, eu quero organizar melhor os meus estudos. Será que eu poderia fazer isso dentro da escola? Quando você conversa com seus colegas sobre isso, vê se os outros também têm demandas em relação a isso, principalmente com que aí vocês acabariam sentindo necessidade, né, de criação de um grêmio estudantil, que já vamos começar a esbarrar numa política mais formal, né? Mas quando você está pensando sobre essas questões, ou em qualquer outra ideia que apareça, você está fazendo política. Bom, e aí confere sempre no resuminho no final se você entendeu o que foi falado aqui, né? E aí a gente tem só o ponto 1 e o ponto 2. Que se você não entendeu, você vai voltar lá no começo do vídeo e conferir o que você não entendeu. Anota aí os seus comentários, lê aqui com atenção na hora que você for fazer, né? Que você vai anotar ou no caderno ou no documento do Word, sem esquecer de colocar o seu nome completo, a data, a sua turma. E você vai enviar isso no grupo do Telegram, no horário que a Raíssa estipulou lá no grupo. Nosso horário de Sociologia, sexta-feira, antes do almoço. A partir de 8h36, se eu não me engano. E aí, se necessário, você volta o vídeo, faz as suas anotações aí. E faz as suas anotações também em relação às aulas da Rede Minas e ao PET dentro das suas possibilidades, né? Então, o que você conseguiu ler do PET, o que você conseguiu assistir da Rede Minas, o que você tem dúvida desses 3 coisas, né? Do PET, da Rede Minas e desse vídeo aqui que você está assistindo agora, ou de outras coisas que você pesquisou que você gostaria de perguntar. Você vai jogar tudo isso lá no grupo e eu vou coletar isso para na sexta-feira seguinte a gente conversar sobre essas questões. E o mais importante, né, nesse momento é cuide da sua família. Né? Muito bom que você consiga esse tempo para estudar, que você tenha visto esse vídeo até aqui, que você faça as suas anotações. Mas não esqueça de lavar as mãos e ajudar os mais velhos, né, nesse momento. Cuidar da saúde física e mental de todos na sua família, principalmente a sua, nunca foi tão importante. Um beijo muito grande, eu tô com saudade de vocês. Espero que a gente possa se ver em breve.